tá ok? Bruno Musi, bem-vindo a Itatiaia. Já vou repetir a pergunta que fiz aqui. A possibilidade do Atlético entrar em 2023 já como SAF é real? E outra, seria algo em torno de 1 bi de capital novo dentro do clube? Bem-vindo. Boa noite, muito obrigado aí pela chance de participar, falar um pouquinho aqui. Ô Everton, ainda tudo é muito cedo, sabe, Everton? Para poder falar em data, para poder falar em valores. O que eu acho que dá para falar é que é um caminho que está sendo buscado, né? É um processo que a gente tornou público recente, né? No qual a gente contratou o BTG, contratamos a UI para poder conversar com o mercado, uma vez que existe uma demanda, né? Uma procura por essas oportunidades. Então, ainda acho que é tudo muito cedo para a gente poder falar em data, poder falar em valores, mas eu acho que é um processo que está sendo conduzido de forma equilibrada, buscando o melhor para o clube, a melhor formatação, aquilo que a gente deseja, e precisa ainda passar por diversas etapas de maturação, seja da estruturação, seja de aprovação no nosso conselho. Então, temos um caminho ainda pela frente, mas que é um caminho que está sendo seguido. Sendo seguido o caminho, eu recebi uma informação que a Ernst Young e o BTG Pactual já fez mais de 100 contatos e que já são 15 contratos de confidencialidade assinados. E o que eu estava dizendo antes aqui, ô Bruno, e queria que você confirmasse para a nossa audiência, obviamente que se assinaram esse contrato de confidencialidade, o que vier de informação sobre interessados e valores mera especulação. Agora, procede que o Atlético não estaria interessado em trabalhar com algo inferior a 1 bi por 50% mais um, Bruno? Não, Everton, assim, vamos lá por etapas. Assim, é um processo longo, é um processo que tem realmente muitos investidores que são acessados, né, muitas conversas. Então, o número realmente é acima de 100. Existem NDAs assinados, que são os acordos de não confidencialidade, que simplesmente para poder fazer uma troca de informações, para poder entender melhor a formatação que se busca, as informações do clube, para preservar essas informações. Ainda não se tem fechado percentuais de valores, se vão ser 50 mais 1, se é 60, se é 40. Eu acho que tem investidores que têm o perfil de controle, tem investidores que têm o perfil de ser sócio minoritário, são investidores mais financeiros. Então, assim, tem muita coisa em aberto, sabe? Então, assim, a gente, nessas informações, quando a gente faz esse trabalho com a UI, com o BTG, a gente faz as modelagens e tudo, a gente não definiu valores. Nós fizemos premissas, né, de todos os números do Atlético, de crescimento de receita, de novas linhas de receita, de margens, e a gente, em nenhum momento, a gente confirma valores, né? O fato é que a gente está buscando investidores que sejam interessantes para a gente, investidores europeus ou investidores que tenham expertise no mercado de entretenimento. Então, é uma seleção bastante criteriosa. Eduardo Panzi. Ô Bruno, um abraço para você, o Panzi. Você falou em perfil, né? Alguns perfis, tudo bem. Alguns perfis diferentes de investidor. Num resumo, até numa linguagem mais fácil para o torcedor do Atlético entender, qual que é esse? Qual que é o perfil que o clube procura? E não o perfil do investidor que quer encontrar no Atlético, mas qual que o Atlético procura? Qual que é a característica desse investidor que o clube, quando chega, fala, não, esse aqui se encaixa no que eu quero, esse aqui não. Como é que é para o torcedor entender melhor? Eu acho que assim, tem diversas opiniões aqui dentro, sabe? Mas eu acho que a que mais prevalece é aquele investidor que tem um know-how no futebol europeu e que possa ter também alguma certa disposição no mercado americano da questão do entretenimento. Então, existem fundos que têm investimentos no mercado europeu e também investimentos no mercado americano. Existem famílias que controlam esportes no mercado americano, mas também que têm exposição no mercado europeu. Então, se a gente conseguir um investidor que tenha esses dois pés ali, né, com expertise no futebol, né, de saber gerir desenvolvimento de base,
intercambiabilidade de jogadores e tudo, e também ter a know-how do entretenimento, porque cada dia mais eu acho que o futebol a gente vai passando por essa questão do entretenimento, principalmente com a probabilidade de uma liga vindo. Então, eu acho que esse é o perfil mais desejado. Ô Bruno, o torcedor que está ligado no Bastidores agora, eu queria que você informasse também, numa linguagem de fácil entendimento, vamos imaginar que o Atlético consiga, que as coisas consigam caminhar bem e que dentro em breve o Atlético se torne uma SAF. O que seria o Atlético depois disso tudo? E vamos imaginar então que o Atlético faça um negócio com um percentual de 50% mais que seja na casa de 1 bi, enfim. O que seria o Atlético pós-assinatura de uma SAF num 2023 inaugurando um estádio? Qual seria a mudança de patamar do clube para o torcedor entender bem a importância do processo? Ô Everton, eu acho que a SAF é um caminho sem volta, né? Eu acho que o Atlético já passa por uma gestão profissionalizada, eu acho esse um dos principais pontos da SAF. Eu acho que a SAF ela contribui muito para a questão de governança. Eu acho que a SAF também contribui muito para a questão vou falar assim, do humor político, né? Em certos momentos você tem um grupo político, em certos momentos você tem outro. A partir do momento que você tem uma SAF, eu acho que uma gestão consegue ter um objetivo de médio e longo prazo. Então, acho que isso é muito importante. E aí, se isso vier a acontecer, com os investimentos que advêm dessa SAF também, eu acho que o patamar realmente se eleva, né? Porque você passa a ter um ambiente financeiro bem mais controlado, né? Porque a questão do endividamento, como é notório, é importantíssimo que isso se resolva ou que chegue num nível que fique estabilizado. E os investimentos, né? Na infraestrutura, nos investimentos de plantel, eu acho que eles se elevam bastante. E aí o futebol começa a ficar, de fato, competitivo com essa disparidade que a gente tem entre os times hoje, disparidade financeira. E se você soma isso, a SAF, com a Liga e com o fair play financeiro, que para mim talvez seja um dos pontos mais importantes, que você tenha um rigor financeiro para que as coisas aconteçam da forma como devem ser, eu acho que aí realmente a gente começa a ter um produto de futebol aqui no Brasil muito diferenciado e que a gente vai ver essa mudança que a gente tanto fala, né, de patamar de futebol. Então é isso que eu imagino. Não sei se ficou claro aí na linguagem mais coloquial como vocês solicitaram. Ficou sim, Bruno. Bruno, a minha pergunta vai mais nessa questão da Liga, que você citou aí em várias respostas. A gente viu o Ronaldo, a gente tem visto, né, o Ronaldo batalhando muito pela implementação da Liga, ele que já é uma realidade no Cruzeiro em relação à SAF. A gente tem visto outros grandes clubes, Botafogo, Vasco também, entrando, né, se transformando em SAF. Quando a gente fala em Liga, o Atlético, eu vou usar o termo vender, não sei, talvez não seja esse termo, mas para ficar mais fácil de entendimento, o Atlético já vende o clube para um futuro investidor, colocando a Liga como uma realidade. A gente pode entender já que os clubes já trabalham com uma Liga como realidade, inclusive para colocar num pacote para um investidor numa SAF? Edu, a gente, nas modelagens, né, que a gente faz, a gente considera o crescimento natural da linha de transmissão, do direito de transmissão e premiações. A gente não considera a questão da Liga, o impacto que isso pode vir. Então, isso não é modelado. Existe um crescimento, mesmo porque o contrato da Globo se acaba em 24, né, então a gente imagina que terá uma renovação, mas é uma cereja do bolo que a gente deixa isso como um potencial de crescimento. E é muito difícil de se precificar isso, porque existe a incerteza se vai vir, se não vai vir a Liga, como que será estruturado, quais serão os percentuais. Mas o fato ela vindo, ela tem um potencial de impacto nessa linha de receita de direito de transmissão significativo. E a tendência de crescimento é muito grande. Recentemente eu recebi um gráfico
que a própria UI mandou, né, dos primeiros anos da Premier League nos direitos de imagem internos e externos, né? Se eu não me engano, era na casa de 3 bilhões, eu acho, de euros, e depois chegava a 16, assim. Então, eram números estratosféricos, sabe? O crescimento. Então, a Liga tem realmente um potencial muito grande para que impacte muito positivamente a linha de receita. Ô, Bruno, a gente está caminhando para o final, até atendendo uma solicitação sua, de um pouco menos de tempo. Por nós, a gente ficaria aqui seguramente bem mais tempo. Mas qual é a atual situação financeira do clube? E uma segunda pergunta, já emendando duas. A atual situação financeira e se a coisa caminhar muito bem, se existe a mínima possibilidade de que tudo seja estabelecido já em 2022. Everton, a situação financeira do clube é aquela que a gente vem noticiando ali no Galo Business Day e a gente vem eventualmente aí dando umas pinceladas em alguns veículos, né? É um endividamento elevado, é um endividamento muito difícil, né? A gente precisa controlar isso, tanto é que recentemente a Multiplan vendemos o shopping, né? Ou pelo menos a Multiplan exerceu o direito de preferência. E a gente está nessa fase aí de fechamento desse direito de preferência da Multiplan para que a gente, de fato, concretize e esse dinheiro possa ser 100% revertido para a redução da dívida do clube. Vou deixar isso bem claro, né? Esse dinheiro é 100% para a dívida do clube. E a gente precisa controlar. Agora, não se resolve, independente de SAF, tá? Independente de liga, não se resolve um endividamento desse tamanho de um ano para o outro. É um projeto de 4, 5 anos para que a gente consiga, ao longo desse tempo, ir reduzindo esse endividamento no curso normal da atividade do clube. E as coisas são super... elas variam, né? Tem muitos itens ali incontrolados e que a gente precisa... Bom, estamos com algumas picotadas aí no sinal do Bruno. E quando restabelecer, a gente volta com ele. Só para encerrar, então, a participação do Bruno, mais uma vez agradecendo aqui a assessoria de comunicação do Atlético, que atendeu ao nosso chamado, ao Bruno também por ter nos oferecido essa gentileza de bater um papo, explicar melhor. É natural que o Bruno tenha muito cuidado, muita parcimônia, né? Porque tem contratos de confidencialidade assinados, e é natural, então, que ele também... Bom, enfim, usa esse direito que lhe pertence de não abrir tantas outras coisas com respeito à SAF. Para encerrar, então, Bruno, você estava falando sobre a questão de que não dá para bater uma dívida tão rapidamente, não é nada que se resolve da noite para o dia, e aí nós cortamos, o sinal foi cortado. Pode prosseguir, por gentileza, Bruno. Perfeito, então, mas é isso aí, é um endividamento elevado que precisa ter muita tranquilidade para que a gente possa ir livrando, né, esse passivo, e isso vai gastar um tempo, e o que eu comentei é que independente de SAF ou de liga, é o processo natural que a gente gaste uns 4, 5 anos para poder dar conta disso tudo. Então, a situação é exatamente essa. E em relação a 2022, 2023, o processo da SAF está caminhando. Você mesmo comentou, né, que a gente precisa ter muita parcimônia aí, mas é por isso, é porque ainda não tem nada definido. Tem muitas coisas a serem estabelecidas, muitas coisas a serem discutidas, estruturação, tem muita para poder ser um processo seguro, para poder ser um processo transparente, alinhado com o conselho. Então, tem muita coisa para acontecer e na hora que a gente for evoluindo nisso, as coisas vão... a gente vai revelando ou vai informando com os acontecimentos da forma como eles vão vir naturalmente. Ô Bruno, eu prometo que a última não briga comigo não, mas a partir do momento que a coisa for assinada e esse dinheiro da venda do shopping cair, essa primeira parcela cair nos cofres do Atlético, a redução nesses cerca de 60 milhões anuais de juros, essa redução já cai automaticamente para quanto? Ou cai quantos por cento? Quanto o Atlético já começa a empregar no pagamento para não ter esse custo tão alto com os juros pagos, cerca de 60 milhões anuais? Ô Everton, são de... Ai, meu Deus. Tá dando uma picotada. Mas um dia teremos uma internet no país, assim, com mais qualidade. Parece que agora restabeleceu aí.
Agora sim, vamos lá. Então você começou a responder, falhou, mas agora vai, Bruno. Então vamos lá. A gente tem vários cenários que nós estamos traçando, sabe, Everton, de pagamentos. Então vai depender muito das nossas negociações com os nossos credores, sejam bancos, sejam clubes, sejam agentes, para a gente poder ter um número bem preciso daquilo que a gente conseguir. O nosso foco é a dívida bancária, a dívida onerosa, para que a gente possa reduzir imediatamente. Mas como os contratos são ao longo do tempo, a gente precisa ir avaliando quais são os contratos que têm mais impacto ou não. Então, assim, vai depender muito da nossa estratégia, do nosso sucesso de negociação que a gente terá com todos os bancos. A gente já vai começar a conversar com todos eles para a gente poder ver se a gente consegue estruturar esse endividamento da forma mais saudável possível para o clube. Bruno Musi, CEO do Atlético, seja sempre muito bem-vindo a Itatiaia. Um grande abraço, muito obrigado pela gentileza. Agradeço, estou sempre à disposição e a gente vai batendo mais papo aí a partir no decorrer do ano, como é que as coisas vão acontecendo, tanto do shopping quanto a evolução da SAC. Estou à disposição. Tá, então, Bruno Musi, CEO do Atlético.